Olá para vocês que nos acompanham, eu sou Amanda Quintiliano e hoje o Portal Gerais recebe o deputado federal e também presidente do PL em Minas Gerais, Domingos Sá. Domingos, obrigada pela participação. E eu já vou começar com uma pergunta, porque a semana foi movimentada. Na sexta-feira teve a inauguração do novo centro de imagens do Complexo de Saúde São João de Deus e no final de semana também teve o PPI Favela, que é um projeto que se arrasta por muito tempo. Sim. Então, eu queria saber, né, como que foi a sua mobilização para essas duas conquistas para Divinópolis? Bom, inicialmente cumprimentá-la, Amanda, e a todos que acompanham o Portal Gerais. Uma alegria poder falar com você, especialmente num momento muito positivo, de muitas entregas para Divinópolis e várias outras já em andamento, que é fruto do nosso trabalho. Primeiro, é claro, eu tenho consciência, é minha obrigação, mas que eu faço com muita alegria e é também nosso dever prestar contas. Eu digo, Amanda, que muitas das vezes o deputado é visto pelo que ele está entregando aqui na cidade ou na região. Mas eu, graças a Deus, tenho percebido que o cidadão está acompanhando nosso trabalho lá em Brasília também. A nossa luta no dia a dia para defender princípios, defender valores, defender a nossa liberdade, que é algo fundamental. E eu sinto que a gente está vivendo um momento muito positivo nesse aspecto, até pelo feedback que eu tenho recebido. São milhares e milhares de seguidores aumentando diariamente e dizendo que é isso mesmo, que tem que ter alguém que lute contra alguns abusos do STF, né, que querem passar por cima do legislativo, querem destruir determinados valores que são essenciais para a nossa sociedade. E o pior, constantemente querem nos tirar a liberdade. Nós, parlamentares, ainda temos a chamada prerrogativa do mandato, a tal imunidade parlamentar. Mas cada um de vocês que estão aí nos acompanhando também querem se manifestar, querem ter o direito de dar a sua opinião, de fazer a sua crítica. E é fundamental que a gente continue tendo liberdade para fazer isso. Liberdade é essencial para viver. Então, hoje eu digo que talvez a principal tarefa que eu tenho é não vacilar nisso, é trabalhar muito em Brasília. Mas é claro que o cidadão quer também resultado concreto aqui na sua cidade, na sua rua, né, no seu bairro. E graças a Deus a gente está conseguindo conciliar as duas coisas. Ser um deputado presente no plenário, ser um deputado combativo para defender os nossos princípios, os nossos valores cristãos, os nossos valores da família, de uma sociedade livre e, ao mesmo tempo, ser o deputado que mais recursos traz aqui para a nossa Divinópolis. E isso tem que se transformar em obra, não pode ficar só na promessa. Então, essa semana foi de entrega. Nós fizemos a entrega do residencial Alto São Vicente, ou Residencial São Vicente, que é o programa Vilas e Favelas, programa de recuperação de vias e de moradias, mas que foi uma novela, porque esse programa começou no mandato do Vladimir. O Vladimir começou esse trabalho com o propósito de recuperar algumas ruas, alguns becos, pavimentar, fazer alguns muros de arrimo, e foi identificando moradias em situação de risco. Moradias, algumas já caindo, outras com grave risco de cair sobre os moradores. E a Defesa Civil, antes que tivéssemos aqui em Divinópolis uma tragédia, como já teve em Petrópolis, como tem ocorrido em outras partes do Brasil, tomou a decisão certa, de que era demolir aquelas casas que não podia nem ser recuperada, porque estava ali na beira de um barranco com erosão grave e que, se fosse reconstruída, iria cair. Então, ao demolir essas casas, se prometeu para 20 e poucas famílias que elas teriam uma outra moradia doada pelo poder público. É claro que esses moradores que nasceram ali no Alto São Vicente, e eu conheço as famílias, gente simples, mas gente trabalhadora, gente humilde, e que tinha ali toda a sua história de vida, queriam continuar morando ali. Primeiro queriam reconstruir a sua casa no mesmo lugar e não tinha como. Aceitaram e foram para o aluguel social, a prefeitura pagando aluguel. Aí começou a novela, porque o projeto que tinha sido conveniado com Brasília não era para construir moradias, era só para fazer reforma.
Aí veio a triste notícia, ó, não tem dinheiro para construir moradia. E como é que nós vamos fazer? 24 famílias morando em aluguel social, as suas casas já tinham sido demolidas, elas não tinham como voltar para suas moradias e nem podia, porque o lugar era de alto risco. E aí entra o deputado Domingos Sávio. Eu tive que lutar muito, foram inúmeras visitas ao Ministério da Cidade, cheguei a trazer aqui em Divinópolis o ministro Bruno Araújo, na época do presidente Michel Temer ainda, e aí foi quando eu consegui mudar até uma portaria do Ministério, que dizia que esse programa era só para recuperar, para reformar moradias. E eu consegui incluir na portaria, mudar um programa nacional para atender Divinópolis, que poderia, em situações onde não era possível reformar a casa, que era possível, portanto, usar o dinheiro para fazer uma nova construção. Ali nós conseguimos garantir o recurso. Depois foi uma luta para elaborar projeto, conseguir acompanhar as licitações, até que finalmente, essa semana, a gente teve a alegria de entregar 24 moradias, 2 prédios que ganharam o nome de Residencial São Vicente, que foi fruto de um trabalho em parceria com a Prefeitura, registrando aqui a luta também da vice-prefeita Janete, que é moradora lá do Alto São Vicente, passou a sua infância lá. Eu conheço sua família há décadas e ela também acompanhou a minha luta e trabalhamos juntos. E o prefeito Gleidson deu todo o apoio, porque essa novela já vinha se arrastando. Se não houvesse uma decisão firme da administração municipal de colocar técnicos, engenheiros, para não só elaborar os projetos, mas acompanhar na caixa, a gente não conseguiria ter esse dinheiro garantido. Com isso, a obra está entregue. Ao mesmo tempo, nessa semana nós acompanhamos a entrega do novo centro de imagens. É um centro moderno no Hospital São João de Deus, que tem todos os aparelhos para que o paciente, não é só o paciente do plano de saúde, é prioritariamente o paciente do SUS, porque nós colocamos dinheiro público lá. Então, aquele paciente do SUS que é internado com um quadro grave, que o médico precisa de fazer uma tomografia, fazer um raio-x mais complexo, para poder tomar a decisão sobre se faz ou não uma cirurgia, como fazer, o Hospital São João de Deus agora está bem equipado e eu tive a alegria de receber lá uma homenagem como um dos deputados que mais ajuda aquele hospital com emendas, e essas emendas também ajudaram a viabilizar esse centro de imagem. E não foi só aí. Na área da educação e do esporte, nós entregamos a semana passada também uma quadra coberta, um verdadeiro ginásio poliesportivo, que é uma quadra coberta, fechada, com arquibancada, com vestiário, com banheiros, um pequeno palco lá no Lagoa dos Mandarins. Lagoa dos Mandarins é um conjunto habitacional que tem ali do outro lado da 050, próximo ali do Bento Mene, da clínica Bento Mene, que quando eu era prefeito, Amanda, eu elaborei o projeto para fazer aquele conjunto. Era um pasto, era mato. E eu vi que o terreno era do Estado e eu fiz um projeto. A prefeitura que elaborou, apresentou a Coab, aprovamos o projeto, terminou meu mandato de prefeito, já tinha o projeto aprovado, eu fui eleito deputado estadual e conseguimos, com o então governador Aécio Neves, construir o Lagoa dos Mandarins, que eu inaugurei junto com o Aécio, junto com o Galileu, que era prefeito. Pois bem, conjunto pronto, precisava de uma escola. Aí conseguimos batalhar por essa escola, eu já fui eleito deputado federal, aí conseguimos a verba federal, que tem lá o CBEI, Lagoa dos Mandarins. E precisava de uma quadra. E eu tive a alegria de conseguir colocar o recurso para fazer essa quadra, foi próximo de R$400 mil, que deu para construir uma boa quadra. Hoje ficaria bem mais caro do que isso, né? Parece que foi um pouco mais, mas o certo é que esse dinheiro veio já há mais tempo e com também uma complementação da prefeitura, em parceria com o Gleidson, com a Janete, está lá a obra entregue. Bom, isso em uma semana foi entregue várias obras, mas na mesma semana, que foi a semana passada, aí, no final desse mês de junho, nós tivemos depositado na conta da prefeitura R$2.150.000 para ajudar no custeio da saúde, da atenção básica, que me preocupa muito. Então não basta eu ajudar o São João de Deus e a pessoa está lá na UPA sem ter condição de um atendimento completo, ou até mesmo numa unidade de saúde
sem ter o medicamento, sem ter a atenção que ela precisa, principalmente para evitar que agrave a doença e que não precisa, de preferência, nem que tenha que ir para o hospital. Então, mandamos 2.150.000, já está na conta da prefeitura, para ajudar no custeio da atenção básica, para prevenir. E mandamos também mais 2 milhões para pavimentação urbana e 1 milhão para pavimentação rural, que está na conta da prefeitura. Então, só nesses últimos dias, caíram na conta da prefeitura aí cerca de 5 milhões para ajudar tanto na saúde como em obras de pavimentação urbana e rural. Graças a gente está cumprindo a missão nossa como deputado federal. Já é conhecimento público que a gente é o que mais manda recurso, mas não é mais do que a minha obrigação. Eu faço isso com muito prazer, com muito entusiasmo, e hoje eu tenho uma alegria de poder fazer isso sem que eu tenha que trocar o meu voto ou a minha opinião a troco de emenda. As emendas são impositivas. Eu, como deputado federal, no ano de 2015, eu já estava no segundo mandato de federal, fui um dos autores da emenda constitucional que estabeleceu que as emendas parlamentares até um certo valor, até um certo limite, e hoje esse limite é bastante significativo, é próximo de 40 milhões por ano, elas são impositivas. O deputado tem, é claro, que fazer indicação dentro daquilo que é programas públicos. Ele não vai indicar para qualquer coisa. Ele indica para saúde, para fazer uma creche, para fazer uma quadra numa escola, para calçar uma rua, coisas que são de absoluto interesse público. Ou para ajudar uma entidade social, como eu mando aqui para Divinópolis, para a PAI, para o Lar dos Idosos, para entidades as mais diversas de recuperação de dependente químico. Então, são emendas que a população pede ao deputado, que há um acompanhamento público de que esse dinheiro seja bem aplicado, mas essas emendas são impositivas. Não importa se o deputado é de oposição ao governo ou se é de situação. Mas não é só agora que o Lula tem que pagar a emenda do Domingo Sabe, que é a oposição. O Bolsonaro tinha que pagar a emenda do Reginaldo Lopes, por exemplo, que é do PT, e pagava. Isso é um avanço da democracia, porque o orçamento não é de propriedade do governo, o orçamento é do povo, é dinheiro do povo, e ele tem que ser distribuído sem privilégio partidário, e muito menos na base de trocar a liberação do recurso pelo voto. O voto tem que ser livre, e é por isso que eu tenho sido um deputado combativo lá na Câmara Federal, não concordando com decisões absurdas como essa, por exemplo, do STF agora, de querer liberar drogas. Aliás, já liberou, e nós vamos ter que lutar para votar uma emenda constitucional para que o uso e a posse de droga também seja crime. É claro que nós entendemos que não é um crime igual ao tráfico. O tráfico é um crime hediondo, é um crime terrível, porque ceifa vidas. Agora, se você é usuário de droga, e eu vou dizer que não, está liberado, você pode usar, você vai comprar droga de quem? Do traficante. Então você vai estar alimentando o crime. Não é razoável dizer que nós vamos liberar a droga e vai ficar tudo bem. Ora, só se houvesse a clareza de que droga não faz mal nenhum, que todo mundo pode e deve consumir, e a gente, inclusive, liberasse a venda, né? Não, droga não faz mal, então não vai ser considerado traficante, vai ser o comerciante normal. Você vai ter a droga sendo vendida em qualquer bar, em qualquer lugar. Iria virar uma anarquia absoluta a vida em sociedade. A gente está falando de maconha, né? Maconha, mas maconha, sabe o que ocorre? Eu estou te falando com experiência na família. Maconha começa fumando um baseadozinho e do jeito que liberaram, daqui a pouco você pode ter certeza. Essa turminha de garotos de 15, 16 anos que andam em grupos estarão fumando maconha, já estão fumando. Eu saio da minha casa aqui na Avenida 7 de Setembro para ir à missa no santuário e passo por jovens de 15, 16 anos fumando seu cigarrinho de maconha. Então isso está virando rotina. Torna-se vício, ele acaba se tornando dependente daquilo, o pai tenta convencê-lo de não fumar e não consegue convencê-lo agora mais ainda, porque ele vai virar: papai, não é crime, é liberado, é permitido,
só que ele não consegue se sustentar, aí ele vai passar a ser parceiro do tráfico, vai começar a pegar para vender para os colegas, daqui a alguns dias ele fica em dívida com o tráfico e vai ser assassinado aos 18, aos 19 anos pelo próprio tráfico, que está acontecendo aqui em Divinópolis. E as pessoas não querem enxergar isso, de que você, ao incentivar, porque liberar equivale a incentivar, você incentivar o uso de uma droga como a maconha é o primeiro passo para tornar esse jovem, no futuro, dependente químico de drogas mais pesadas, como o crack, como a cocaína, e, infelizmente, ele ser um pária, ele ser alguém que vai ficar numa condição de dependência química, vai ficar totalmente à margem de uma vida equilibrada, não vai seguir os estudos adequadamente, não vai seguir para desenvolver uma carreira profissional, para ter as suas realizações como fruto do seu trabalho, porque ele vai achar que a vida é o delírio de uma viagem que a droga propicia para ele. E ele vai cada vez mais se entregar ao delírio daquela viagem. Já existem algumas figuras que dizem, não, droga faz bem, relaxa, é saudável, é até medicinal. Eu concordo que é medicinal para alguns casos. Mas assim como o ópio é medicinal, assim como drogas pesadas são medicinais, usadas com o rigor da medicina. Né? Inclusive, por que são tarja preta? Por que tem rigor, inclusive, no armazenamento? Porque são drogas que podem ser usadas. A maconha pode ser usada de forma medicinal. Não significa que você vai liberar maconha para todo mundo usar. É uma loucura o que estão fazendo. Até porque, se alguém pode comprar maconha e importar maconha, ele comprou de alguém que é traficante. Então, ele alimentou o crime que está dominando o Brasil hoje. Quem domina hoje o tráfico no Brasil, inclusive de maconha, é o PCC, é o Comando Vermelho, que já estão aqui em Divinópolis. Você que acompanha a área de comunicação como um todo, sabe que toda semana morre alguém vítima do tráfico em Divinópolis. Toda semana. E cada dia está aumentando. Daqui a pouco nós estamos no mesmo regime do Rio de Janeiro, de ter áreas aqui que uma pessoa não pode entrar, nem a polícia pode entrar, porque vira domínio do tráfico. E isso vai se fortalecer com essa decisão absurda do STF. E esses que são mortos, né, eles começaram fumando um cigarrinho de maconha e depois viram traficantes e acabam depois sendo vítima dessa própria guerra que existe entre eles para ter o domínio absoluto de regiões. A gente vai e volta aqui, porque são vários assuntos, sem dúvida. E é bom que o senhor já vai falando e vai pegando o gancho. Na segurança pública, Divinópolis até, né, o Atlas da Violência mostrou que Divinópolis fica aí em 17ª posição no estado em questão de números de homicídios. E o senhor citou aí a questão, as mortes relacionadas ao tráfico de drogas. O que o senhor acha que pode ser feito para mudar esse cenário aqui da cidade, não só daqui, como outros municípios daqui da região que também se destacaram negativamente nessa relação? Amanda, eu passei para o assunto do tráfico quando nós estávamos falando de obras, etc. Foi justamente porque um dos maiores desafios hoje de um homem público é dar uma resposta para a população positiva em áreas como a saúde, que a gente, muitas das vezes, com uma boa infraestrutura, com bons profissionais, a gente consegue, se não resolver, minimizar bastante o problema na infraestrutura, mas a área da segurança pública está virando um pesadelo e nós estamos perdendo essa guerra. Agora, nós estamos perdendo essa guerra principalmente por causa das drogas. Por isso que me deixa absolutamente indignado o STF, o Supremo Tribunal, cometer contra a sociedade brasileira, no meu entendimento, um crime de desrespeitar a Constituição e mudar a lei. Porque o STF não precisa de ser um aluno de direito. Eu fiz, inclusive, uma pós-graduação em direito público. Eu sou veterinário, mas fiz uma pós-graduação quando eu já era deputado estadual para ter condição de representar melhor o povo, saber como funcionam as leis. Não basta eu ser eleito para fazer leis, eu tenho que saber como funcionam as leis. E é uma coisa muito óbvia. A divisão entre os poderes, para que uma democracia seja verdadeira, ela tem que existir. Então não pode o legislativo
querer tomar o poder do judiciário, como era no passado, em que muitas das vezes um político mandava num juiz, transferia juiz de comarca, transferia promotor de comarca. Isso acabou. Nós não podemos interferir no judiciário. Mas o judiciário também não pode interferir no legislativo e passar a querer, ele, judiciário, fazer as leis. Ele não foi eleito pelo povo. Ele não tem a legitimidade de representar o cidadão. Quem faz lei é quem foi eleito pelo povo para representar a vontade do povo. Por isso é que é tão sublime a eleição, porque na eleição você vai votar em alguém que te representa, com quem você se identifica, com quem você pode dizer, eu acredito nessa pessoa e vou cobrar dessa pessoa, porque se ela também não fizer como eu quero, como eleitor, na próxima eleição eu não voto nele. Então essa é a beleza da democracia. Por isso o judiciário não tinha o direito de mudar a lei, porque ele não fez um julgamento para dizer que maconha está liberado. Ele mudou a lei, porque a lei atual diz claramente que é crime você portar maconha e usar maconha. A lei já trata de uma maneira mais branda quem é o portador de uma droga para uso próprio. A lei já nem prevê uma prisão para essa pessoa. A lei já prevê que ele tenha que prestar serviço comunitário, que ele tenha que se submeter a um tratamento para ele deixar de ser usuário. Mas a lei diz que é crime. Ou seja, não basta eu dizer, não, eu estou aqui com esse pacotinho de droga, mas é para o meu consumo. Tchau, policial. E é assim que o STF estabeleceu. Então, essa atitude do STF tem a ver com a pergunta que você me faz. Como é que a gente explica essa quantidade de morte que está tendo aqui em Divinópolis? Aqueles que às vezes apenas ouvem a notícia no rádio, ou pelo jornal, ou no blog, né, lá da Amanda, pode pensar assim, a notícia diz que foi uma briga entre gangues ou entre traficantes, em que um grupo de traficantes chegou e disparou com 5 tiros e matou um rapaz de 18 ou de 19 anos lá no bairro tal. Às vezes você recebe isso como sendo um extermínio entre pessoas do mal. Não podemos ficar tão insensíveis de achar que essa carnificina que está virando de gente matando gente é algo normal. Esse jovem de 18, de 19 anos que morreu lá, vítima de uma guerra entre traficantes e que está acontecendo todo dia em Divinópolis, ele pode ser o mesmo jovem que hoje, com 15 anos, ao invés de ir para a escola, parou na porta e pegou um cigarrinho de maconha. E depois da aula foi fumar um cigarrinho de maconha com os colegas. E o pai está tentando convencê-lo a não ir por aquele caminho. E ele agora vai ter mais argumento para dizer para o pai, pai, mas nem é proibido, qual o problema? Me faz sentir bem, deixa eu fumar minha maconha. E aí esse jovem, daqui a pouco, Amanda, ele não dá conta de comprar aquela maconha, porque ela desestimula ele a estudar, ela desestimula ele a trabalhar, ela faz com que ele comece a acreditar num mundo imaginário dos delírios que a maconha propicia para ele. E daqui a pouco ele começa a ficar devendo o traficante. E a partir do dia que ele está devendo, ele é uma peça na mão do traficante, que vai dizer para ele o seguinte, tem uma maneira de você me pagar. Você tem muitos colegas que compram de mim. Você leva para eles e traz o dinheiro aqui para mim, que eu te dou um pouquinho para o seu consumo. E ele começa assim. E daqui a pouco ele acha que aquela vida está boa e começa a virar concorrente do traficante que fornecia para ele. E no mês seguinte, ele está morto, com uma bala na cabeça, aos 18 anos de idade. E nós vamos ignorar que é uma vida que poderia ser salva, que poderia ir para o caminho do bem, que poderia prestar um bom serviço para a comunidade, ou nós vamos deixar que cada dia tenha mais gente caminhando para o lado do tráfico? Porque para alguém comprar maconha, tem que ter um traficante vendendo maconha. E se nós vamos dizer que comprar maconha para o consumo próprio não é crime,
Daqui a pouco eu vou dizer que vender maconha também não é crime. Aliás, uma outra coisa que é muito interessante. Se alguém compra um carro roubado, daqui a pouco o STF vai dizer também que não é crime. Porque é crime roubar um carro. Agora, você comprou o carro para o uso próprio. Não é crime? É crime. Pela lei brasileira, a receptação do produto roubado é crime. Então o STF está indo para um caminho muito ruim de passar a mão na cabeça de quem comete crime, de libertar criminosos, como libertou um grande traficante que está sumido aí, um dos maiores traficantes do Brasil, foi libertado pelo STF. Enquanto isso, tem aqui em Divinópolis pessoas que nunca tiveram um antecedente criminal, tem 5 presos aqui na Floramar, que nunca cometeram nenhum crime. Dentre eles tem um que é paciente psiquiátrico, há 20 anos vendia picolé na rua, em Piuí. Paciente psiquiátrico, não consegue coordenar nem as próprias ideias. Foi para Brasília num ônibus com a turma de Divinópolis e de Piuí. E lá foi preso na frente do QG, não depredou nada, não entrou em lugar nenhum, está preso aqui na Floramar. Um outro aposentado já está condenado a 14 anos com nenhum antecedente criminal. Então é esse o Brasil que nós queremos, de uma Corte Suprema que não respeita o direito de liberdade de opinião, prende as pessoas porque elas manifestaram a discordância com algo, manifestaram que não concordavam com determinado caminho que o Brasil estava tomando e de maneira pacífica foram se manifestar. Alguns fizeram depredação, que pague pela depredação, não com 14 anos de prisão. Agora não, consumir droga, eu libero. Então, nós vivemos um momento muito sério no Brasil. Eu, como deputado federal, entendo que a minha maior função é ser resistência a isso lá em Brasília. É lutar para que não destruam os valores da família, do direito de propriedade. Estamos com um governo aí que se gaba de proteger o MST, que não tem um serviço prestado a esse país e que tem defensores que saem mentindo, dizendo ao MST que é responsável pela agricultura familiar. Você conhece Divinópolis, né, Amanda? Eu fui prefeito aqui, fui presidente de cooperativa e de sindicato. Divinópolis tem principalmente agricultura familiar. Lá no Buritis, no Quilombo, na Mata dos Coqueiros, de Djalma Dutra, em todo lugar é agricultura familiar. Tem um invasor de terra aqui? Tem MST aqui? Não. A agricultura familiar no Brasil é feita de gente honesta, de gente séria, como a minha família. Eu vim da agricultura familiar, mas o povo do PT e dessa turma da esquerda é tão ordinário, é tão mentiroso, que eles saem dizendo: a gente defende o MST porque eles representam a agricultura familiar no Brasil. Olha, isso é uma mentira deslavada. Representa um bando de criminosos, de vagabundos, que pegam pessoas inocentes, que às vezes estão aí desesperadas na vida, sem uma perspectiva de futuro, e diz: eu vou te dar um pedaço de terra, vem com a gente e vamos invadir aquela fazenda, para fazer jogo político. Então, é contra isso que eu estou lá lutando. Trazer emendas é importante? É. E eu estou fazendo isso. Estou trazendo emendas. Mas isso, para mim, não é o suficiente mais. Hoje, nós temos que lutar por um país livre, nós temos que lutar para poder combater essa tendência de ditadura do judiciário, nós temos que lutar contra aqueles que querem proteger bandido e querem punir ou prender inocentes apenas por discordar da sua opinião. Então, é esse o cenário do Brasil. Sem falar em problemas tributários e que afetam a economia, né? Como a reforma tributária que nós vamos discutir essa semana. Deputado, pegando essas pautas, né, a gente está falando também de algumas pautas ideológicas. O senhor não acha que essa polarização que tem ocorrido no Brasil desde a última eleição, ela tem priorizado muito questões ideológicas e abandonado um pouco o que realmente é necessário para mudar, por exemplo, a segurança pública? Né? Discute-se essa questão da maconha, do porte, legislação, mas não se discute tanto lá na base, os problemas estruturais que levam essas pessoas também ao mundo do crime, ou a estruturação, por exemplo, em Divinópolis. A gente tem cidades menores que Divinópolis que tem sistemas de monitoramento muito mais modernos e eficientes, e o próprio Olho Vivo aqui na cidade já está sucateado, ultrapassado, como a própria polícia já demonstrou isso na reunião da CAF. Então, essas pautas ideológicas que têm sido tão debatidas
a nível nacional e que tem respingado nesses municípios, às vezes não tira o foco um pouco do que realmente importa, da economia, do social, da educação? Olha, eu acho que essas duas coisas têm que ser enfrentadas juntas. Eu tenho posições claras sobre essas questões ideológicas, mas eu não tenho uma postura, um comportamento radical. Eu respeito, por exemplo, quem diverge da minha opinião e entendo que a liberdade deve ser para todos, para quem tem a minha opinião e para quem discorda da minha opinião. O que eu acho que é positivo nesse debate ideológico é que nós estamos precisando de amadurecer politicamente e sair daquele ambiente da mentira na política. O que é o ambiente da mentira na política? É aquele ambiente em que o político só fala o que agrada ao eleitor. E aí ele fala de manhã, né, que ele é a favor da liberação de drogas, porque ele está num debate dentro de uma universidade em que uma parcela grande é a favor das drogas. Então ali ele é a favor da liberação, inclusive ele é a favor da liberação do aborto. Aí, no final do dia, ele vai fazer uma reunião num ambiente, por exemplo, evangélico ou católico, ou numa igreja, ou numa reunião de família. Lá a opinião dele é diferente. Esse é o Lula que está aí, né? Que na campanha era contra o aborto e depois coloca uma ministra da Saúde que quer que aos 6 meses de gravidez se aplique uma injeção para matar o feto no ventre da mãe, para não ter o desconforto de ver ele mexendo e matá-lo depois que tirou de dentro do útero. É duro descrever dessa maneira, mas é isso que nós estamos debatendo lá em Brasília. Né? Você ver uma pessoa matar um ser vivo com 6 meses, portanto, nós conhecemos inúmeros casos, você deve conhecer alguém que nasceu prematuro, com 6 meses, e sobreviveu, e é um ser humano pleno, né? Nas suas possibilidades. Que direito nós temos de tirar a vida dessa pessoa? E quando a gente discute isso, a gente não está discutindo no sentido de desrespeitar o direito da mulher que foi estrupada ou da mulher que corre risco de vida. Isso já está garantido na lei e não tem ninguém em Brasília querendo mudar isso. Né? Foi discutido um projeto lá agora, ele é ideológico, mas é muito sério isso, Amanda. Mas o projeto, ele prevê essa penalidade, inclusive para as mulheres que são vítimas de estupro. Não, em hipótese alguma. Eu, inclusive, falei com o autor do projeto, pessoal, você foi muito infeliz, porque você quis dar uma resposta rápida à decisão do STF, que está permitindo, que está contrariando o Conselho Nacional de Medicina, que proibiu o uso do cloreto de potássio ou de substâncias que possam parar o coração do feto, né, ser aplicada no útero da mãe para parar o coração do feto. O Conselho de Medicina publicou uma norma dizendo que o médico não podia fazer isso, tirar a vida do feto, né, a partir da 22ª semana. Pois bem, o deputado colocou uma lei equiparando a retirar a vida do feto ou a fazer o aborto ao homicídio. Mas ele não revogou a lei, naquele projeto, ele não revogou a lei que permite que a mulher possa, em qualquer fase, fazer o aborto caso ela tenha sido vítima de estupro ou esteja correndo risco de vida. O que eu disse a ele, e foi inclusive a minha opinião, ajudou a tirar de pauta para fazer uma análise e melhorar o projeto, o que eu disse a ele é que faltou você colocar um parágrafo para escrever o óbvio, dizendo, exceto, né, os casos em que a mulher, né, a gestante, tenha sido vítima de estupro ou abuso sexual, ou corra risco de vida, ou seja comprovada a anencefalia, conforme previsto na lei tal que continua vigente. Então, isso, para mim, é imprescindível. Nós temos que continuar garantindo esse direito à mulher. Agora, daí a nós darmos um salto a partir do STF e dizer, olha, você ficou grávida porque descuidou com o seu namorado, com o seu marido, né? E você está grávida e agora você procura um médico e
toma a decisão de tirar a vida desse feto, isso, no meu entendimento, é inaceitável. Nós temos que entender que fazer isso é anticivilizatório, porque a nossa civilização, como seres humanos, nós já temos conhecimento suficiente, primeiro, para evitar a gravidez, com pílula, com preservativos, né? Ou até evitando o ato sexual de forma precoce, que é o grande problema que nós temos hoje com crianças, com adolescentes, né? E isso precisa de ser evitado. Não é fazendo aborto, deixa a menina de 13 anos se envolver sexualmente, depois faz um aborto. Não, não é por aí, né? Claro que se ela foi vítima de estupro, é preciso que seja garantido esse direito, e eu defendo que seja garantido esse direito. Mas não posso defender que o aborto seja generalizado. Eu volto a te dizer, respondendo a sua pergunta original, esta polarização é saudável para que as pessoas que vão exercer a importante missão de representar sejam desmascaradas. Você precisa começar a votar em alguém sabendo qual que é a posição dele. Se você é uma pessoa que acha que deve se aprovar uma lei que aprove o aborto em qualquer circunstância, você vai conversar com o deputado que você vai escolher e procure achar um deputado que defenda isso. Se você acha que deve liberar droga de maneira generalizada, aliás, o Dias Toffoli, no voto dele, ele falou que não considera crime o uso de qualquer droga. Então, num dado momento, a gente conversava sobre a liberação da maconha, você me lembrou, falando em liberar maconha. Só que no voto do Dias Toffoli, ele deixou claro que, na opinião dele, não se deve considerar crime o uso de qualquer tipo de droga. Ou seja, o uso da cocaína não deve ser considerado crime. Ora, eu vou considerar crime o tráfico, mas eu não considero crime o uso de algo que a pessoa, estando sob o efeito daquela droga, ela está propensa a provocar sérios danos à sociedade e a si mesma. É uma imbecilidade, né? Então, de qualquer forma, o eleitor tem que ter essa liberdade. Por isso eu entendo que a polarização é saudável, para a gente conhecer o lado das pessoas. Houve um tempo, Amanda, que ser de direita era uma vergonha. Por quê? E eu conheço isso, eu sou mais velho do que você, eu vivi essa realidade. O Brasil passou, e não faz tanto tempo assim, por um regime militar. E o regime militar, naquele período, ele era entendido como um regime que era defendido pela direita. E não era permitido ser oposição. A oposição era perseguida. E a oposição era considerada a esquerda. Então a esquerda estava lutando para que o Brasil voltasse a ter liberdade. E com isso foi se criando um conceito de que o ser do lado certo, ser do bem, era ser de esquerda, principalmente nas nossas universidades. Os nossos professores, lá da década de 70, no início da década de 80, quando nós vivíamos um período de repressão do governo federal que era comandado por militares, foi crescendo o conceito de que uma pessoa realmente que defendia as coisas certas, justas, era de esquerda. E quem era de direita era elite, era quem realmente estava querendo só levar vantagem com um governo autoritário, que não permitia liberdade. Só que essa realidade não é a mesma, e não é simples assim. Na verdade, o conceito de esquerda fortaleceu uma formação de uma geração enorme de professores, de intelectuais, defendendo a liberdade contra aquele regime, mas ao mesmo tempo sendo inspiradas por regimes marxistas, né? Sendo inspiradas pelo socialismo, sendo inspirada por Cuba, né? Porque no final da década de 50 tinha havido uma revolução em Cuba, onde se derrubou aqueles que eram considerados de direita, e com isso criou-se um estigma que o certo era ser de esquerda. E por um certo período no Brasil, as pessoas chegaram a ter até vergonha de dizer que era de direita, mesmo tendo valores e princípios que eram próprios do combate àquela esquerda socialista. Porque passou o regime militar, acabou o regime militar. Não existe regime militar no Brasil já
há mais de 40 anos, 30 anos. Né? O que passou a ser a defesa daquela esquerda que, de fato, tinha um mérito naquela época, que era lutar contra o regime militar? A bandeira dela virou as teses socialistas. É bem diferente de lutar contra o regime militar você defender teses socialistas. Você defender o comunismo. Eles não expressam claramente que defendem o comunismo, porque sabe que no Brasil há uma rejeição ao comunismo. Mas defende a invasão de terra, defende o MST, defende uma série de princípios em que o Estado passa a ter mais poder sobre a sociedade, que é próprio dos Estados socialistas, que são os Estados muito poderosos, o poder do Estado valendo mais do que a liberdade do cidadão. Aí foi acordando parte da sociedade que, peraí, alguém tem que ser contra essa esquerda, alguém tem que ser de direita. E hoje, eu te digo até com uma certa alegria, o povo brasileiro está acordando para a verdadeira face da esquerda. A esquerda brasileira hoje não é mais aquela esquerda que lutava contra o regime militar. A esquerda hoje é uma esquerda que luta para implantar socialismo no Brasil. E o pior modelo de socialismo, que é o socialismo populista, o socialismo que explora a pobreza, se dizendo pai dos pobres, e começa a passar a ideia o seguinte: olha, não precisa se preocupar em trabalhar, não, porque se você trabalhar, você vai estar enriquecendo um patrão. Cobra do governo, que o governo te dá tudo. Então o governo tem que te dar tudo, tem que fazer por você. Tem que te dar educação, tem que te dar saúde, tem que te dar moradia, tem que te dar Bolsa Família e tem que te proteger, porque você é um coitadinho. E o governo é que tem que resolver. E aí você vai tirando a dignidade das pessoas. Então é essa esquerda que nós hoje temos clareza de que há motivo de sobra para ser de direita ou até de centro-direita. Essa polarização é necessária, porque senão você tem hoje uma esquerda que não está combatendo nenhum militar ou tem algum militar mandando na gente. Tem uma esquerda tentando implantar socialismo populista no Brasil. E contra ela eu vou ser lutador ardente. Olhe que eu fiz parte da esquerda que lutava contra o regime militar. Eu fiz parte, eu fui fundador do PT em 1980. Então, naquele momento, ser de esquerda tinha uma razão de ser. Quando deixou de existir essa motivação, ser de esquerda virou ser aliado das teses socialistas, que não deram certo em lugar nenhum do planeta, em nenhum momento da história da humanidade. Eu digo, não deu certo do ponto de vista de você ter um regime socialista e ter liberdade. Você tem regimes socialistas totalitários, como em Cuba, Coreia do Norte, a Rússia está voltando para esse caminho, né, de socialismo extremo. A China é um socialismo hoje com uma vertente capitalista, é uma coisa curiosa, eu costumo chamar que China está aderindo ao capitalismo de Estado, né? As práticas do capitalismo, mas com um Estado tão gigantesco e tão poderoso que não permite sequer a existência de dois partidos políticos. Lá não existe a possibilidade de alguém ter uma opinião diferente do governo. Mas as práticas competitivas do país são práticas capitalistas violentas, né, muito agressivas, mas que, infelizmente, não conseguem incluir a liberdade, que é própria dos países capitalistas democráticos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, boa parte da Europa, e que é o que nós queremos para o Brasil. Nós queremos aqui no Brasil, né, a liberdade que o capitalismo pressupõe, liberdade de mercado, com democracia. Isso não combina com o que os socialistas defendem. Por isso, hoje, a polarização ideológica tem justificativa, porque nós estamos decidindo que futuro a gente quer para o Brasil. Eu te digo com muita segurança, nós temos um desafio em 26. Se essa esquerda socialista ganhar o poder novamente, eles vão tomar posse em 1º de janeiro de 27, dizendo: o Brasil optou pelo socialismo. Vamos intensificar as práticas socialistas. Vamos defender que as pessoas não têm direito à propriedade mais. Vamos defender que o Estado é que vai regular tudo. E a partir daí, a liberdade de expressão, então, é que vai acabar muito rapidamente. Então, nós temos um risco pela frente. Por isso, o debate ideológico tem que estar em pauta nesse momento.
Deputado, são muitos assuntos, muitas pautas. Eu quero, inclusive, falar sobre reforma tributária também. Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de trazer um pouco para cá, né, para Divinópolis, que são as eleições desse ano. Para fechar. E depois a gente volta para a reforma tributária e a gente finalizar, até para não estender muito. Uhum. Mas é bom que quando a gente conversa, o senhor já vai, numa pauta vai para outra e ali já fala tudo. Mas as eleições municipais eu acho que são, né, muito importantes, elas ocorrem esse ano e em Divinópolis a gente também vê essa polarização. O PL ele ficou de ter de indicar um vice e acabou que não indicou. Então eu queria saber qual vai ser a postura do PL, não só do PL, como do senhor também enquanto deputado, a participação dentro dessa eleição aqui em Divinópolis. Olha, houve momentos em que eu fiquei fora da discussão eleitoral, me preparando para auxiliar aquele que viesse a ser escolhido pelo povo de Divinópolis, como na eleição passada. Na eleição passada, nós tínhamos um número razoável de pré-candidatos, né? Eu me lembro, além do Gleidson, que venceu a eleição, tinha o próprio prefeito Galileu, que tentava a reeleição, tinha o Fabiano Tolentino, que candidatava-se, cogitava-se do Jaiminho também, depois o Jaiminho saiu de vice dele, tinha a Laís, que se candidatou, e me parece que ainda tinha mais algum candidato. Tinha o Will, a Iris, Maria Helena, eram 9. 9 candidatos. Então, num cenário amplo como aquele, eu senti que era prudente respeitar todas as vertentes, que ali havia candidaturas que alcançavam praticamente todas as linhas ideológicas para o eleitor tomar sua decisão. E acho que foi uma decisão acertada minha, eu fiquei neutro e ganhou o Gleidson. Isso, de alguma forma, também contribuiu para uma aproximação muito rápida para me poder ajudá-lo e ajudei os 3 anos e meio que ele está lá como prefeito. A gente ajudou em todas as áreas e conseguimos fazer várias obras, como eu já vinha ajudando o Galileu e outros que o antecederam, o Vladimir, etc. Pois bem, nesta eleição, nós demoramos um pouquinho porque eu aguardava para ver qual que seria o cenário, se nós teríamos aí também várias candidaturas. Mas eu estou percebendo que em Divinópolis nós vamos ter uma eleição polarizada, uma eleição possivelmente, talvez até com 2 pré-candidatos só. Neste momento que eu tenha conhecimento, temos apenas o prefeito Gleidson, já com a definição da vice, que é a sua atual vice, que por sinal tem feito um excelente trabalho, tem sido uma vice muito atuante ao lado do prefeito e convivem de forma harmoniosa e respeitosa entre eles. Então, é uma chapa competitiva que se coloca com uma linha que se identifica mais com o PL, com a minha maneira de agir e de pensar. Do outro lado, tem a Laís, que está também se colocando como pré-candidata, já com uma definição do vice, que é o atual vereador Ademir, né? Por quem eu tenho também uma consideração. O Ademir, já convivi com ele em vários momentos, e a Laís, eu ainda não tive a oportunidade de ter uma proximidade política com ela maior. Porém, a chapa que a Laís lidera, ela caminha hoje para ser a chapa que representa a esquerda. Já tem o anúncio do PT e do PCdoB como sendo aliados já definidos, com uma polarização que também traz essa linha ideológica da esquerda e, no caso do prefeito, do centro-direita, né? O prefeito está no Novo e a vice-prefeita está no Avante. Diante desse cenário, eu vejo claramente que o PL se identifica com o prefeito Gleidson. Temos hoje a clareza de que o senador Cleitinho, que está começando o mandato, ele terá a oportunidade de fazer muito ainda por Divinópolis, já está fazendo, mas terá a oportunidade de fazer muito ainda por Divinópolis. Então eu sinto que a tendência natural do PL é se posicionar como partido, apoiando a pré-candidatura do Gleidson e da Janete, principalmente por essa afinidade ideológica, afinidade de princípios, de valores, e também por entender
que neste momento uma sequência no mandato pode ser bom para a cidade. Tem várias obras que eu estou ajudando a realizar, que já estão ou com recurso garantido ou com recurso empenhado, assim também como o Cleitinho está fazendo e o Eduardo Azevedo. Então eu vejo muita perspectiva positiva nesse cenário. Pretendo, portanto, tomar essa decisão com o meu partido nos próximos dias. A gente deve fazer uma reunião prévia, porque as convenções estão chegando, serão a partir do dia 20 de julho próximo, e nós pretendemos chegar unidos. O PL em Divinópolis está com uma excelente chapa de candidatos a vereador e a vereadora, uma chapa muito competitiva, não deverá lançar candidato a prefeito ou a vice, e hoje a minha opinião e o meu entendimento é que nós nos identificamos por princípios, por valores e por atitudes concretas em benefício de Divinópolis com o Gleidson e com a Janete, então deveremos apoiá-los, é o que eu vou defender na reunião do partido que deve ocorrer nos próximos dias. Até te perguntei antes da gente começar a entrevista, o senhor vai entrar de cabeça, de peito nessa campanha? Sim, nessa eleição, ao contrário da outra eleição, eu não pretendo apenas ter uma decisão partidária. A partir do momento que a legislação permitir, agora é a fase de pré-campanha, de verificar o que significa uma candidatura e outra. Como eu estou entendendo que nós caminhamos para ter uma eleição polarizada, não faz sentido eu ficar neutro, porque ficar neutro poderia parecer que eu concordo com as teses da esquerda, com as teses do PT que estão lá junto com a Laís. E eu não concordo. Eu entendo que isso poderia ser um retrocesso para Divinópolis. Então, eu tenho o dever de me posicionar. E vou fazer isso de forma muito dedicada, muito intensa, mas também sabendo, com a maturidade que eu já tenho, respeitar o outro lado. Quer dizer, apoiar o Gleidson e a Janete não significará atacar ou desmerecer a candidatura de oposição, que eu acho que é essencial na democracia, você ter essa oportunidade, até para que quem está no comando faça uma autocrítica e corrija aquilo que precisa ser corrigido, melhore aquilo que precisa ser melhorado. E com certeza o Gleidson e a Janete haverão de ter humildade para verificar o que pode ser melhorado, o que precisa ser corrigido, e eu acho que a gente participando, porque até então eu participei ajudando e trazendo emendas, trazendo recursos, mas eu não indiquei ninguém para o governo, eu não fiz parte do governo, e, portanto, não me senti também no direito de estar opinando muito, até porque eu não apoiei o Gleidson e a Janete. Como eu disse, eu fiquei neutro na eleição passada. Como eu pretendo participar, eu não estou interessado em cargos no governo, mas eu estou interessado em dar as minhas opiniões, em dar as minhas contribuições, as minhas sugestões, principalmente naquilo que eu acredito que pode melhorar no governo. O que o senhor acha que pode ser melhorado nesses últimos 3 anos e meio? Eu acho que nós precisamos de um pouco mais de investimento no planejamento. Divinópolis é uma cidade que ela não é uma cidadezinha do interior em que você identifica o problema A, B ou C e se limita a resolver aquilo. Você tem que pensar grande, você tem que fazer um planejamento macro para a cidade. Eu fui o prefeito que fiz o primeiro plano diretor para Divinópolis. E até hoje a gente não vê nas administrações essa preocupação de médio e longo prazo. Agora que, além de ter a minha atuação como deputado federal, temos 2 deputados estaduais, o Eduardo e a Lohana, e temos um senador da República, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar projetos estruturantes. Eu estou trabalhando, por exemplo, para que a gente resolva o problema da duplicação da MG 494, ali da 050, até na divisa do município, lá na ponte sobre o Rio Itapecerica. Ora, nós temos que cobrar do governo federal e eu estou cobrando. Mas chega um momento que talvez o próprio município tenha que assumir um certo protagonismo, porque aquele trecho é todo urbano. Então nós temos que ter uma participação proativa, unindo forças de todas as lideranças para resolver um problema estruturante como aquele. Um outro aspecto é que o nosso distrito industrial ele já chegou no limite dele. E Divinópolis tem que atrair mais recursos. Eu consegui ajudar a fazer aquela ligação do Icaraí com a rodovia que liga Divinópolis a Carmo do Cajuru. Aquilo está pronto, tem um viaduto que foi inaugurado, o viaduto lá da Ferradura, e a prefeitura tem um terreno enorme ali,
nós temos que discutir um planejamento de utilização adequada daquela área. Nós precisamos de planejar Divinópolis pensando grande. E, além de fazer essas obras que já estão sendo feitas na periferia, fazer um planejamento mais arrojado para o futuro da nossa cidade. Eu acho que uma contribuição nessa área é importante. Outra questão estruturante, que é imprescindível que haja uma ação mais orquestrada entre governo municipal, estadual e governo federal, é o funcionamento do hospital regional. Nós precisamos de planejar esse funcionamento, e esse funcionamento, no meu entendimento, ele deve atender, sim, à Universidade Federal, ao UENG, mas ele tem que atender primeiro ao povo de Divinópolis da região. Então, nós temos que ter clareza de quantas vagas do SUS, de como que será esse funcionamento. Então, essa próxima administração terá esse grande desafio. Eu quero dar a minha contribuição, porque eu lutei por essa obra desde a sua concepção, desde o projeto inicial, até tudo que tem sido feito lá hoje, que está em obras ainda. Então, são desafios que nós teremos para esse próximo mandato, que eu acho que eu estando participando da eleição vai me dar mais legitimidade para continuar ajudando como deputado federal, mas também para ter legitimidade de opinar, de dar sugestões para o prefeito, para que ele possa aprimorar, né, a sua maneira de fazer. O Gleidson é um prefeito muito trabalhador, honesto, né, muito proativo, mas é claro que agora estará mais maduro para fazer um segundo mandato, caso o povo de Divinópolis dê a ele essa oportunidade, fazer um segundo mandato melhor ainda, com mais visão de futuro, com mais planejamento, né, com mais capacidade de diálogo com todos os segmentos da sociedade. E isso é a maturidade que vai trazendo, e eu acho que com a minha experiência, eu estando ao lado dele, ao lado da Janete, eu acredito que eu possa dar essa contribuição. Deputado, acho que o tempo já esgotou, mas eu queria, assim, que de forma resumida o senhor falasse da reforma tributária que vai... Sem dúvida, é o projeto mais importante, não só dessa legislatura, mas um dos mais importantes que eu vou estar tendo a oportunidade de contribuir ao longo da minha vida pública em Brasília. Porque é necessário uma reforma tributária, sem dúvida. O Brasil ele tem um verdadeiro cipoal de leis que se entrelaçam e dificultam a vida do contribuinte. O contribuinte, mesmo ele sendo muito correto, sendo um contribuinte que não quer sonegar, ele está sempre sujeito a multas, a problemas, que a legislação é complexa. Além disso, a gente paga muito imposto e tem muita injustiça tributária. Tem gente que paga muito imposto e tem outros que, por ser tão pesada a carga tributária, acaba caminhando para a informalidade ou para a sonegação, criando uma concorrência desleal, e isso é ruim para o país como um todo. Agora, nós não podemos fazer uma reforma tributária que venha aumentar ainda mais impostos. Então é isso que eu tenho me debatido muito, e eu hoje sou o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e dos Serviços. E essas são duas áreas que estão correndo um sério risco de ter um aumento muito grande. A área de serviços, por exemplo, que hoje paga 5% aproximadamente de ISS, e com o PIS e COFINS não passa muito de 10%, ela está com a perspectiva de pular para 27% de contribuição de imposto, né? Então, é algo que eu estou lutando lá para que isso não seja feito dessa maneira, porque não vai afetar só o contribuinte, o empresário, né? Vai afetar o contribuinte. Vamos pegar um exemplo simples. Aqui no Costa Rangel, o prédio onde eu estou dando a entrevista para você, aqui todo mundo paga condomínio, né? O condomínio que você paga, tem uma empresa que cuida dele, ou o próprio condomínio tem que emitir uma nota para cada um que tem a sua sala. Isso vale para os apartamentos também, um prédio de condomínio. Hoje, quanto que é o imposto nessa nota? Não chega a 5%. Em muitas cidades é 3%, né? Digamos que seja 5%. Vai passar para 27%. Né? Então é muito o aumento. Na área do comércio, me preocupa a incoerência do governo. O governo que fala que quer um país que proteja mais os pobres e todos os demais. Hoje a cesta básica no Brasil, ela tem como componente as carnes, né, os derivados do leite, né, as proteínas, e agora a cesta, o material de higiene pessoal, né, o sabonete, a pasta de dente. O governo agora quer aprovar uma cesta básica. Nós fizemos uma emenda constitucional
de que a cesta básica tem que ser completa, nutritiva, saudável, com as características regionais que o Brasil possui. O governo mandou o projeto de lei com uma cesta básica que é praticamente feijão com arroz, pouquíssimos itens, né, deixando de fora todas as carnes, todas as proteínas, né, e com isso você iria automaticamente aumentar o preço dos alimentos, porque iria cair numa carga tributária alta. Então eu estou trabalhando de forma muito firme para que a gente não tenha, com a reforma tributária, aumento de impostos. Deputado, te agradecer, a gente poderia estender mais, que são muitas pautas, mas quero te agradecer aqui a participação. E vocês já sabem, mais informação é no portal gerais.com e também por meio das nossas redes sociais.